Olá, bem-vindos ao canal Conexão Criança. Eu sou a Teresa Frati, psicanalista e orientadora educacional. E aqui, nesse canal, nós temos um lugarzinho especial para falarmos sobre a criança. Para falarmos sobre o comportamento da nossa criança, dessa criança 2.0, que está muito relacionada com as questões digitais. E da nossa criança, do nosso filho, do nosso sobrinho, afilhado, do nosso paciente, do nosso aluno, que através de nós vai construir e desenvolver a sua estrutura de personalidade. E mais ainda, o quanto o nosso comportamento, o quanto a nossa fala vai interferir neste crescimento e como é que esta criança vai crescer. E aí nós vamos trabalhar aqui, vamos aprender ferramentas para que este diálogo aconteça da melhor forma, para que o que nós falarmos para a nossa criança impacte nela da melhor maneira, para que nós possamos construir um futuro inspirador. E mais ainda, vamos aprender a cuidar da nossa criança interior, para que a nossa criança interior não seja um prolongamento, ou melhor, não a projetemos na nossa criança. E hoje eu venho trabalhar com vocês um tema que é muito bacana e que é muito pertinente a esse crescimento, a essa estrutura de personalidade. É como desenvolver, é como trabalhar, é como melhorar a autoestima da nossa criança. Então hoje vamos falar em desenvolvendo a autoestima da nossa criança. E principalmente hoje vamos falar da criança de 0 a 6 anos, que é a primeira infância. Porque é nesta primeira infância, desde o nascimento, dentre as questões de amamentação, dentre as questões deste primeiro relacionamento, desta primeira socialização, que dentro da psicanálise, Freud já traz para nós que a nossa primeira socialização, ela acontece nas relações mãe e filho e futuramente na entrada deste pai nessa relação e destes irmãos. Ou seja, em todas essas fases psicossociais é que vamos estruturar a personalidade da nossa criança. Nós já falamos em algumas aulas passadas sobre essas fases e como essas fases estão impactando na nossa criança. Porém, hoje vamos falar dentro dessas fases o quanto a nossa fala e o quanto a nossa atitude vai impactar na questão da autoestima da nossa criança. Quando nós falamos em autoestima, estamos falando sobre autoestima no que diz respeito a como nós olhamos, como é que o indivíduo ele se vê a ele mesmo, é a nossa própria consciência do que nos vemos. Está relacionado com o que nós criamos de nós e o que pode impactar nas nossas relações sociais do meu eu com o outro para uma maior ou para um menor olhar sobre eu mesmo. Porém, a autoestima, ela está ligada muito à segurança. Quando nós falamos de autoestima, muitas pessoas imaginam que estamos falando, mas ela se veste bem, ela está com uma autoestima boa. Nossa, fulana não está muito bem hoje. Olha como ela se vestiu, não se maquiou, não arrumou o cabelo. Na verdade, tudo isso vai refletir o sentimento que nós temos enquanto adulto, né? Se não estamos bem, se estamos inseguros, obviamente não vamos ter vontade de nos arrumar. Embora muitas pessoas se arrumem muito bem fisicamente, estão fisicamente bem, mas são pessoas de autoestima muito baixa. Às vezes você pode falar assim, puxa, jamais imaginei que aquela minha amiga tivesse uma autoestima tão baixa. Ela se veste tão bem, ela se apresenta tão bem. Por quê? A autoestima está relacionada, como eu disse agora, com o seu próprio olhar,
com o seu autoconhecimento e principalmente com a sua segurança. De que me adianta estar bem vestida, de que me adianta uma criança que vai à escola com o uniforme bem arrumadinho, se ela é uma criança insegura, se ela é uma criança indecisa. Então, a autoestima, que é este pilar muito importante na estrutura da nossa personalidade e principalmente na estrutura da personalidade da nossa criança, ela está relacionada com a segurança. E aí, como é que eu vou trabalhar essa segurança? Essa segurança eu vou trabalhar com ela, com a minha criança, no dia a dia, nas relações da linguagem, nas relações sociais, de como eu vou estar com esta criança. O que é estar? É a sua presença, é o quanto você dá para a sua criança de segurança, o quanto você transfere para o seu aluno, para o seu filho, ou mesmo para o seu paciente, ali no momento da análise, o quanto você vai estar transmitindo para ele essa sua segurança. Mas então você está querendo me dizer, Tereza, que para uma criança ter uma autoestima boa, uma segurança, depende também da minha autoestima e de como eu sou segura? Claro. Se nós já falamos e estudamos aqui que a criança, ela olha para os pais, ela tem os pais como um espelho para as questões que ela vai desenvolver, para como eu vou agir. É claro que se eu tiver um pai ou uma mãe, mas principalmente uma mãe com uma baixa, né, autoestima, se eu tiver uma mãe que seja insegura, que não saiba se colocar, que muitas vezes dentro do relacionamento da família ou do casamento é uma pessoa muito submissa, é óbvio que esta minha criança, olhando para essa mãe, ela também vai trazer essas questões de uma insegurança, porque ela vai repetir esses padrões dos pais. A criança dessa primeira infância, ou seja, a criança até os 6 anos de idade, ela tem uma janela aberta, aonde nessa janela ela vai introjetar todos esses conhecimentos, todas essas relações que ela traz com a sua família primeiramente, e depois as relações que ela vai trazer no meio escolar. Lembrando que essas relações sociais da criança, ela começa no nascimento até ela ingressar na escola. Então, podemos dizer que as primeiras relações sociais da criança é dentro de casa. E depois ela vai continuar na escola. A conta é muito simples, né? Como eu falei, se eu tenho uma mãe que ela tem uma segurança, ela tem palavras assertivas, se eu tenho uma professora dentro do ambiente escolar amorosa, que faz todo esse acolhimento, é óbvio que eu vou ter ali uma criança segura. Eu digo isso, esse acolhimento, essas palavras amorosas, para que nós possamos fazer isso de uma maneira segura, sem exageros, sem aquele amor exagerado daquela mãe, aquela mãe helicóptero que está sempre pousando na frente do filho para resolver esses problemas, ou aquela mãe que enaltece essa criança por qualquer coisa. Então, porque comeu toda a comidinha, a mãe faz aquela festa, solta fogos. Não. O amor à criança é um amor no dia a dia, é uma fala amorosa, é uma comunicação dentro de uma amorosidade, em que você não transmita para a criança a agressividade. Na fala do dia a dia, se a criança quer comer ou não, eu devo ter com a minha criança uma fala amorosa. A criança precisa sentir no adulto este alicerce, um alicerce emocional. Aquele alicerce onde eu posso ir experimentando coisas novas e o meu adulto, seja ela minha mãe ou minha professora, ela está ali
para me dar essa segurança dessa parceria, dessas palavras. Se eu trago para minha criança algo meu, para minha criança do hoje, para o meu filho, demandas da minha criança interior, uma criança magoada, uma criança muito quieta, que pode ter feito de mim hoje um adulto submisso, um adulto muito calado, um adulto muito seguro, aquele adulto que não consegue resolver as suas coisas, eu não vou conseguir trazer para minha criança esse lado seguro. Olha só, a criança está ali, ela está observando a mãe no dia a dia. Se ela chega em casa à noite e numa discussão com o pai, essa mãe não consegue se colocar, essa mãe muitas vezes aceita alguma agressividade desse pai, o seu filho está prestando atenção nisso. E ele vai trazer este olhar que ele tem da mãe como algo certo. Essas palavras no dia a dia para nossa criança, elas têm muita força. A criança olha para você e ela não está olhando se você é bonita ou não. Claro que a criança tem esse olhar, mas ela está olhando acima de tudo o seu comportamento. Como é que você tem se comportado no dia a dia? Por quê? Ela está olhando para aprender. Lembrando que a criança aprende muito mais vendo do que ouvindo. Não adianta você falar para a criança, olha, tá vendo como eu falei com o seu pai? Você nunca vai falar isso. Você nunca vai permitir que homem nenhum fale com você desta maneira. E aí, essa criança vai trazer para ela a sua verdade e não a verdade dela. Por isso que esses momentos, quer sejam de conversas mais cabeças, conversas mais sérias, vamos dizer assim, com o seu marido, você tem que ter um momento só com ele, longe das suas crianças. Brigas, então, nem comentar, né, que brigas não devem ser feitas na frente da criança. O que eu preciso é ter este meu relacionamento com a minha criança pautado em palavras assertivas, pautado em palavras dentro de uma amorosidade. Eu não quero dizer com isso, né, longe de dizer que a criança ela não possa participar de questões de dissabores do dia a dia. Ela pode sim e precisa, mas isso depois dos 6 anos de idade. Até os 6 anos de idade, nessa primeira infância, a criança está construindo o seu emocional. Como nós falamos, a criança está delineando esse seu alicerce emocional. E aí, como é que eu vou sedimentar, como é que eu vou fazer um bom solo para minha criança, um solo saudável, um solo bem irrigado? Como é que eu vou deixar este solo para minha criança se de 0 a 6 anos eu ainda não apouco dessas questões de discussões, de palavreados e palavrões? Então, gente, nem pensar. Eu, algum tempo atrás, eu até pensava que palavrão poderia ser algo normal, natural, aqueles palavrões normais dentro de uma família, né? Falados assim, me entendam bem, falados de uma maneira muito sutilmente ou muito sem querer. Porém, esses palavrões nas crianças atuais, nessa criança 2.0, que é uma criança que está muito engajada com o nosso dia a dia, que está muito engajada com as questões de entender, do aprender e que tem esse raciocínio muito mais rápido, eles estão ganhando uma outra proporção. Eles ganham sim uma proporção de eu afetar o outro, de eu impactar e principalmente de eu agredir. Porque alguns pais hoje, com algumas exceções, não estão se poupando dessas agressividades dentro de casa, falando às vezes palavrões que denigrem
o filho, que impedem um olhar dele mesmo, um olhar bom, ou seja, impacta nessa autoestima da minha criança, da nossa criança. Então, palavrões como, você, claro que eu não vou falar aqui, mas moleque você não serve para nada, moleque né, você só faz cá. Então, nós temos no dia a dia essa questão do palavrão entrando muito forte dentro da casa. Às vezes até numa brincadeira, mas será que a criança vai trazer isso para uma brincadeira? Então, isso é uma coisa que não deve existir, porque isso impacta direto na segurança da criança. Porque o que a criança vai pensar? Bom, eu não posso me colocar, eu não posso falar, eu não posso fazer alguma coisa, porque senão eu vou estar desagradando meu pai, vou estar desagradando a minha mãe. Se uma criança tenta te ajudar a organizar uma louça, se ela tenta te ajudar a organizar uma mesa do jantar e ela sem querer derruba alguma coisa e você fala para ela, deixa isso aí, você não consegue fazer ou você só quebra, isso vai impactar na autoestima. Ela vai achar que ela não pode ajudar o outro, ou que qualquer coisa que ela fizer, isso ela vai receber alguma repreensão, ela vai entender que ela não consegue fazer para alcançar o objetivo do outro. Então, olhem só como no nosso dia a dia, e sem nós percebermos, uma coisa que é legal a gente entender e que a gente precisa entender nesses nossos momentos, nessas nossas falas, é que, com algumas exceções, os pais não erram propositalmente. Pai não machuca uma criança emocionalmente, não fere, não agride uma criança emocionalmente propositalmente. É óbvio que no dia a dia, com as suas demandas pessoais, esses pais também têm essa dificuldade de relação. Por isso que o primeiro de tudo é muito importante nessa relação com a criança, a sua autoobservação. Eu já falava disso no nosso vídeo passado. Autoobservação. Isso é, assim, essencial no nosso trato com as crianças. Professora, você que está aqui, será que você não está projetando na sua criança alguma briga que você teve em casa, algum estresse que você está, um descontentimento, ora com o salário, ora com os horários, ora com a própria demanda infantil? Será que você, professor, dessas crianças até 6 anos e depois dos 7 em diante, aos 10, você não é uma peça fundamental na estruturação, nessa estruturação emocional dessa criança, e que essa estruturação começa assim nessas relações casa-escola, casa-escola. É aí que a criança vai fortalecer a sua autoestima. E como eu trabalhar isso, se não com palavras assertivas? Você consegue, você é capaz, sempre olhando para o positivo. Porque quando eu foco negativo, no sentido de vamos apagar, você fez tudo errado, eu estou focando no negativo. E como eu posso ter uma criança que queira ir descobrir o novo, que queira focar no novo, se eu não dou uma atenção para essa criança, se eu não olho com ela aquela lição, quer seja em casa, quer seja na escola, e ao invés de eu falar que está tudo errado, eu falo com a criança, que tal refazermos juntos? Vamos dar uma lida novamente para que você tenha certeza do que você está escrevendo. Quando eu uso palavras assertivas, quando eu acolho essa minha criança, eu estou desenvolvendo nela, trabalhando nela essa autoestima, esse desejo de ir para o positivo, o desejo de eu acertar. E uma criança com autoestima, ela pode muitas vezes errar, mas ela vai suportar uma crítica. A autoestima não está sempre em fazer o certo.
A autoestima está em fazer, em escolher. Sabe aquele seu filho, aquela sua criança, que quando você pede para escolher um lápis, ele demora um tempo mais do que suficiente, porque ele não sabe como escolher, ele tem dúvida. Será que eu vou escolher o certo? Será que a cor que eu escolher vai agradar a minha professora? Ou aquela criança que você leva para ela escolher um tênis e ela demora e você já toma uma atitude. Será que eu estou incentivando ou será que eu estou ensinando a minha criança a ter escolhas? Então, a autoestima está também, além do olhar, do reconhecimento, de como você se vê, de respeitar a sua individualidade. A autoestima também está em saber fazer escolhas, em escolher o sem medo. Por isso que eu digo, né, não há o certo e nem o errado, há a decisão que eu tomo, há o que eu escolho fazer dentro daquilo que eu acredito. Isso está ligado à autoestima. Escolhas está ligado à autoestima, porque ele escolher também significa deixar algo, não é verdade? Se eu tenho lá duas blusas, a preta que eu amo e a branca que eu também amo, e eu vou escolher pela preta, eu vou deixar algo para trás. E quando você tem uma autoestima, você deixa algo para trás sem o receio de que você pode estar agradando o outro ou não. Quando você tem o poder da escolha e quando você consegue escolher dentro da sua individualidade, respeitando o seu processo de individuação, você faz a escolha e tenta fazer com que aquela escolha seja a escolha assertiva. Então você está indo pelo que é normal, pelo que é certo para você. É óbvio que tudo isso dentro de uma questão ética e moral que nós também vamos trazendo e desenvolvendo no nosso dia a dia, nas nossas relações sociais com os nossos pais, com os nossos irmãos e com os nossos professores. E daí, como é que eu vou desenvolver essa segurança? Como é que eu vou trabalhar essa insegurança na nossa criança? Eu vou trabalhar com ela permitindo essas escolhas e proporcionando a ela esses momentos de eu estar junto com ela, dela perceber que eu sou um amparo ali para ela naquele momento, de que eu sou a segurança ali perto dela. Então, usando o exemplo, se eu vou comprar o tênis, se eu vou levar meu filho ou minha filha a uma loja para comprar um tênis e ela está em dúvida e ela pergunta a minha ajuda, o que é que eu vou dizer? Filho ou filha, qual dos dois você gostou mais? Eu gostei mais porque esse aqui tem a luzinha que pisca. E eu gostei mais desse porque esse tem o cordão do Homem-Aranha, por exemplo. E aí você vai dizer, coloque os dois nos pés. Com qual dos dois você se sente melhor? Ah, esse é mais macio, mas eu gostei mais dele. E para que você quer o tênis? Seja para ir para a escola, para o futebol. Então, vá perguntando para o seu filho. Não escolha por ele, né? Quando o filho fala, mãe, qual você gostou mais? E a mãe fala, eu gostei desse. Quando a criança perguntar qual você gostou mais, você vai devolver a pergunta para a criança. Qual é que você gostou mais? Você não precisa da minha resposta para você se sentir seguro da sua. Você sabe escolher, então escolha qual você quer mais. Percebam que estas frases, esses questionamentos que não demoram muito tempo, não demandam muito tempo, demandam sim da sua presença ali naquele momento, levam poucos segundos, poucos minutos de conversa e ali você trabalhou a autoestima da sua criança. Por isso que é importante olhar para a sua criança interior. E aí, como é quando você vai levar o seu filho na escola? Sabe aquela criança
que em casa já começa a falar que não quer ir à escola, ou que o amiguinho brigou, ou que a professora é brava, e a mãe já acha que é escola, não é verdade? Então, pegue lá o seu alecrimzinho dourado e fale para ele: filho, nós vamos à escola, eu vou com você. Confie em você, confie no que você pode. Ah, mas seu amigo brigou com você, o que é que você precisa fazer para ele não brigar com você? Ou, o que é que você pode ter feito sem perceber que ele brigou com você? Entenda que é importante a criança sair desta posição de vítima, entre aspas, que ela se coloca até para ter esse olhar da mãe. E por que a criança chora para ir para a escola? Porque a escola é ruim? Não. A criança chora para ir para a escola porque ficar em casa é melhor. Ué, não é? Às vezes, se bobear nós mesmos, temos vontade de ficar em casa numa segunda-feira, né? Ai, que vontade de não ir trabalhar e ficar em casa. Quem nunca? Que dá vontade de chorar, de querer ficar na cama. A criança, ela quer ficar em casa porque em casa é melhor. As regras da casa são mais flexíveis. As regras da casa são mais fáceis. E na escola, eu sou o coletivo. Eu tenho que interagir. O que todos fazem, eu também preciso fazer. Então, o não querer ir à escola, quando eu brinco, quando o alecrim dourado não quer ir para a escola, é porque ele quer ficar em casa sendo cuidado, tendo esse olhar pela mãe. Porque na escola ele também tem o receio de desagradar, seja um amigo ou seja uma professora. Então, olha lá, outro, tripé da formação dessa personalidade. Qual é isso? É colocar o que você vê depois da sua autoobservação, coloque em prática para favorecer este equilíbrio. E aí, na escola, como é que você leva a sua criança? Você é aquela mãe insegura que leva a criança que está berrando, que está grudando no seu cabelo, na sua roupa, segurando você e não quer nem descer do carro e você começa a chorar junto com o seu filho? Ou você é aquela que desce seu filho da cadeirinha, estaciona um pouquinho longe do portão de entrada da escola, pega na mãozinha dele e fala: vamos andando para a sua escola. Eu vou com você até lá. Este pequeno trajeto no qual você tira a criança da cadeirinha, coloca ela no chão e vai caminhando de mãos dadas com ela. E aí a professora ou a tia da escola que vem receber, ou mesmo a tia da terapia, a terapeuta que vem receber, e você pega esta mão da criança e dá com toda a segurança na mão, deposita a mão do seu filho na mão da tia da escola, ou da terapeuta, ou da professora, você está dizendo para essa criança: vá, eu estou aqui com você. Olhem como é diferente a mãe que arranca a criança do carro, falando: você tem que ir para a escola sim. E a criança sai gritando, sai batendo nessa mãe, e essa mãe carrega a criança no colo, e a lancheira caindo, e carregando a mochila, e arrastando o carrinho, e a cabeça enlouquecida com vontade de chorar. E esta mãe que tem a criança agarrada ao peito dela, esta mãe descola esta criança de frente para você chorando e entrega esta criança para a professora, para a berçarista. Como é que esta criança se sente? Deixada, arrancada da mãe. Então, se é bebê e a criança ainda não anda, carregue a criança de costas para você. E quando chegar na escola, a criança vai com a tia da escola. Olha como é diferente do que a criança olhando para você e ela se afastando, do que você já desce do carro, com a criança olhando para a rua. Olha, filho, a árvore. Vá trabalhando com ela, vá usufruindo do meio ambiente com ela, das coisas que ela vê, vai interagindo essa criança. E aí essa criança encontra essa professora. Você não dá essa criança para a professora, é a criança que vai de encontro. E isso é para a criança que não anda. E a criança que anda,
Desceu do carro, põe no chão, pega na mãozinha, pede ajuda para que a criança leve a mochilinha ou leve, às vezes, ela leva um caderno, a agenda, peça ajuda para essa sua criança e caminhe com ela até a escola. Isso faz uma diferença enorme. Olha só como as crianças pequenas, elas já vão trabalhando desde cedo a segurança, quando a mãe vem vem fazer com que o filho encontre a criança na escola. Então a segurança está aí, desde os primeiros passos até os 6 anos, 7 anos de idade, quando nós vamos trabalhar o fechamento da nossa estrutura de personalidade. E aí, essa criança insegura, ela pode crescer e hoje ser um adulto seguro? Pode. O adulto inseguro, ele é aquele adulto que ou ele teve esse déficit da comunicação segura com os pais, ou ele pode ser inseguro, né? Pode ter uma autoestima baixa por alguma questão pontual, por um trauma, alguma coisa que tenha acontecido com esta criança ou mesmo com este adolescente. Mas a melhor fase de incrementar essa autoestima, de melhorar essa autoestima, é trabalhando a segurança da criança desde pequeno. A tia ali da escola, do berçário, pode colocar a criança no meio, junto com as outras crianças e dar alguma coisa para ela fazer um barulhinho. Vamos deitar a criança no chão e rolar para que este contato, né, para que ela desenvolva essa segurança nela mesma. Isso é muito importante com as crianças até 3 anos. Estes exercícios no solo, de rolar. Sente com a sua criança no chão para contar uma historinha. E aí, conforme essas crianças vão crescendo, através dessa segurança, ela vai trabalhando essa autoestima dela. Principalmente nessas primeiras fases até os 6 anos. Porque se você trabalhar isso muito bem até os 6 anos de idade, depois, na vida adulta, isso vai indo naturalmente. Isso vai acontecendo de uma maneira muito natural. Percebam o quanto a autoestima está ligada à segurança. Se eu não sou uma pessoa segura, eu jamais vou conseguir colocar alguma ideia, algum olhar meu. Eu jamais vou conseguir receber uma crítica. Olha o quanto receber uma crítica depende da minha autoestima, porque depende de como eu me vejo. Depende da ideia, da concepção, do conceito que eu faço da minha individualidade. E neste processo de individuação, eu vou maturando, eu vou entrando numa maturidade dessa minha autoestima. E aí, vou trabalhar com vocês 7 dicas. 7 dicas que vão ajudar vocês a melhorarem, a trabalharem essa questão da autoestima com a sua criança. A primeira dela é algo que nós fazemos muitas vezes sem perceber, que é comparar a sua criança com outras crianças. Mas, Joãozinho, você tem que ficar quieto na sala de aula igual o Juninho fica. Ou olhe a letra do Juninho como é mais bonita. A comparação é muito ruim, porque o que eu vejo de mim mesmo, né? Eu posso ter uma letra não tão bonita para o seu olhar, mas para o meu olhar a minha letra é bonita. Lembrem aquilo que eu falei? Não existe o que é certo e o que é errado. Existe o que é normal para mim. Se a minha letra é mais deitada, é mais em pé, é maior ou é menor, ela é uma letra boa para mim. Entende? Então, tudo isso vocês têm que prestar atenção na autoobservação.
Atenção, pais, não comparar com o priminho. Olha como seu priminho é quietinho, olha como ele come tudo, olha como seu priminho fica quietinho no banco. Não chamem a atenção para o outro, chamem a atenção para o seu filho. Se ele dá trabalho para tomar banho e naquele dia ele tomou um banho bonitinho, olhe como você toma banho bonitinho. Parem de comparar. Parem de chamar a atenção do outro. Quando eu chamo a atenção do outro, quando eu comparo, eu chamo a atenção do outro, eu vou tirando o olhar da minha criança para ela mesma. Eu vou tirando aquilo que ela vem construindo de gostar dela mesma. Segunda dica, não rotule a sua criança. Nossa, mas você fala demais mesmo, hein? Olha só, quem é o Juninho? Ah, o Juninho é aquele que fala demais. Isso acontece muito, muito, muito no ambiente escolar. Quando a gente vai se referir a alguma criança, né? E às vezes a gente não se cuida, a gente pode cair no erro de falar isso. Nossa, mas fulana fala, né? Ao invés de eu comentar, eu já falo rotulando. Ai, qual a Julinha? Ai, aquela que fala, aquela loirinha que fala bastante. Então, professores, cuidado. Não rotulem a criança. Ai, aquele que tem a letra feia, não. O Juninho é o Juninho, que é aquele menino de cabelo castanhos, de olhos claros, que senta na primeira carteira. É o filho da Andréia, sei lá. Então, a criança, ela não precisa ser rotulada, ela não deve, melhor dizendo, ser rotulada. A criança, ela tem que ter uma atividade dentro do âmbito da percepção dela. De novo, é óbvio que tudo isso muito equilibrado. Nós vamos, com o passar do tempo, trabalhando este equilíbrio na nossa criança, nem para mais, nem para menos. Este equilíbrio emocional é que vai colaborar para uma boa autoestima da minha criança. E aí, o terceiro pilar, e uma dica, né? Um pilar, uma dica muito importante. Valorize as descobertas, os esforços da sua criança. Quando eu não valorizo, quando eu não respeito as novas descobertas, eu também contribuo para que essa autoestima dele não desenvolva. Como é isso no dia a dia? Ai, mãe, consegui fazer o bracinho da letra O. Ai, mas isso é fácil, todo mundo consegue, né? Ou já não era sem tempo. Ele teve um esforço, ele descobriu, ele teve um insight. Eu não preciso soltar fogos de artifício. Mãe, eu aprendi a amarrar o cordão. Eu aprendi a amarrar o meu tênis. Não se desfaça, isso é simples ou não dê atenção. E também, não solte fogos de artifício, não vibre. Puxa, filho, que bacana. Olha, eu sabia, eu sei que em algum momento você iria conseguir. Então, certifique, valorize aquele esforço daquele momento. Quarto, permite que suas crianças ou que sua criança faça escolhas. Quando ela chega na terapia, hoje eu quero brincar de Uno. Não, hoje nós vamos jogar o cara a cara. Permita que a criança faça suas escolhas. Ou mesmo você pode propor. Qual jogo você quer jogar hoje comigo? Quando a criança vai escolher uma roupa, permita. Não tem problema se a sua criança quer ir com uma roupa simples a uma festa dentro dos limites. Não tem problema, não se preocupe com o que o outro vai pensar. Não se preocupe com o que a mãe da Belinha que tá lá de vestidinho cheio de frufru vai pensar da sua filha que ela quis ir de shorts, camiseta, à vontade, de chinelo havaiana para brincar na festa da sua amiga. Não se preocupe com isso, mas permita que a sua criança faça as escolhas. Permita que a criança escreva de azul, amarelo, vermelho ou verde. No meu tempo, por exemplo, era proibido usar caneta vermelha no caderno. Gente,
Qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo de eu escolher se criança pode usar a caneta vermelha ou verde? Permita que ela faça essas escolhas. Quinta dica, dê atenção à sua criança. De novo, e eu não vou cansar de repetir aqui, eu sei o quanto o dia a dia dos pais é difícil, o quanto o dia a dia dos pais é sacrificante, o quanto o dia a dia dos pais precisa de um olhar para as suas coisas, mas a criança também precisa do seu olhar. Então, se você está lavando louça, se você está passando roupa, ou mesmo fazendo alguma coisa do trabalho dentro da sua casa, e a sua criança vem e pergunta alguma coisa, ou ela pede para você olhar a lição, pare o que você está fazendo. Você fala, me dê 30 segundos para eu finalizar, termina, enxuga a mão, ou dá um tempo, pede uma pausa no trabalho, se assim o seu trabalho o permitir, e vire-se para a sua criança. Olhe para a sua criança e dê atenção a ela. O que é que você quer, meu filho? O que é que você quer, Juninho? Ai, professor, eu não estou entendendo. Então, vamos sentar aqui, vamos ver se há outra criança que não entendeu e vamos entender juntos. O olhar para a criança, ela se sente com uma autoestima muito boa, porque aquela pessoa passou naquele momento, parou naquele momento para olhar para ela. Sexto, respeite as emoções da sua criança. Se a sua criança está chorando porque brigou com o irmão, não vá ali de bronca, não desvalorize aquele sentimento dela. Se ela caiu e machucou e o choro está muitas vezes em excesso, não diga a ela que esse choro é em excesso, que não era para tanto. Meu filho, eu entendo que às vezes brigar com o seu irmão dói. Vamos entender este choro? Ou na escola, para o seu aluno, ele começa a chorar. Uma boa dica é, que nome tem esse choro? Não perguntar por quê. De novo, a criança ela não tem ainda uma estabilidade emocional, um equilíbrio emocional suficiente para ela entender o que ela sente. Ela não tem esse equilíbrio emocional, ela está desenvolvendo. E a autoestima, nessa formação, dessa estrutura da personalidade, é um pilar muito importante. E dentro dessas dicas que eu estou passando para vocês, é muito importante trabalhar a questão das emoções, respeitar as emoções dessa criança, do quanto realmente ela está sofrendo. E aí uma estratégia é você conversar, é você nomear que nome tem o choro ou que nome tem a briga que você teve com o seu irmão, o que você está sentindo neste momento. Então, nomear as emoções, porque o que pode ser um sofrimento para mim, pode não ser um sofrimento para o outro. O que pode ser para a criança um momento de ciúmes com o irmão, pode não ser para a mãe ou para o pai. Então, entendam essas emoções e respeite essas emoções. E o sexto, e o sétimo, perdão, e a última dica, né, de hoje é incentive a sua criança a descobrir algo novo. Se ela veio ali para você se queixar que não consegue fazer a lição ou que não está conseguindo neste momento alcançar uma roupa no armário, incentive ela em como fazer algo que ela nunca fez. Incentive ela a manter a atenção para aquilo, porque aí ela vai se sentir satisfatoriamente aceita, ela vai se sentir que ela pode fazer aquilo. Então, incentive a sua criança. Ah, mas eu não estou conseguindo comer de garfo. Você não está conseguindo comer de garfo neste momento. E se você tentar mais um pouco? Vamos tentar juntas? Você vai comendo aí e eu aqui. Olhe como eu faço para colocar a comida no meu garfo. Então, incentivar. Ah, eu não consigo estender a toalha na mesa.
Tente, eu vou te ajudar, eu vou estar aqui. Isso é uma dica também essencial para a criança estruturar a autoconfiança, para a criança estruturar a autoestima dela. Então, vamos juntos nessa tocada, vamos juntos nessa pegada junto com as nossas crianças. Vamos juntos evitar compará-las com o outro. Não vamos rotular as nossas crianças. Vamos valorizar os seus esforços e suas descobertas. Vamos deixar a criança fazer escolhas. Deixe a criança usar a roupa que ela quiser. Dê atenção à sua criança. Respeite as emoções da sua criança e incentive-a a descobrir algo novo. Essas são 7 dicas importantíssimas, valiosíssimas para você incrementar, incentivar, desenvolver a autoestima com a sua criança. E aí de tabela, você também vai trabalhando a sua. É isso aí, autoestima, segurança, crianças equilibradas emocionalmente, um futuro saudável, crianças que vão ser um futuro inspirador. Se inscreva aí no canal, acesse as nossas redes sociais, esteja aqui com a Conexão Criança, se conecte com a sua criança interior. Não permita que essa criança interior, ela afogue, ela encubra a sua criança que está ali na sua frente. Acesse as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e fique aqui comigo no canal. Vamos trazer mais conhecimentos para vocês, mais vida dia a dia, mais o dia a dia com as suas crianças. Sem grandes técnicas, sem grandes livros para vocês lerem, né? Vamos entender o dia a dia. A regra é muito clara, a regra é básica. O seu autoconhecimento vai favorecer o autoconhecimento da sua criança. O seu autoconhecimento vai favorecer a autoestima da sua criança. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos para juntos dividirmos mais um pouquinho da nossa conexão, criança. Um grande beijo para vocês. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.